Quando você olhou o título dessa nota literária, você deve ter pensado assim, quê? O que ele tá falando? Sim, eu realmente tentei comparar o Gregório de Matos ao Mr. Catra. E é isso que, se eu me esforçar, eu vou querer provar pra você que os dois têm muito em comum sim nas suas artes. Então hoje, sem muita introdução, vamos direto pra nossa nota literária. O que o Mr. Catra e o Gregório de Matos têm em comum? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria relacionar entre o Gregório de Matos e o Mr. Catra é que os dois foram considerados, de certa forma, poetas malditos nas suas épocas. O Glauber Rocha, o cineasta brasileiro, dizia que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. E eu acho que essa frase representa muito bem o que eles dois representavam. O Gregório de Matos, por exemplo, vivia lá na Bahia, em Salvador, na época do Barroco brasileiro. E ele tinha uma vida completa de devassidão, de sexo, de orgias, e que totalmente era desregrada. Quem conta isso é a grande escritora Ana Miranda, num livro que ela escreveu entre a ficção e a biografia sobre o Gregório de Matos. Ela conta que ele vivia com a roupa toda suja, rasgada, com violão nas costas e sempre bêbado. E que, sexualmente, ele gostava de transar tanto com mulheres negras, quanto com mulheres brancas, quanto com índias, tanto com mulheres solteiras, quanto com mulheres casadas, tanto com freiras, quanto com prostitutas. Ou seja, ele topava todas e tinha uma vida bastante desregrada. Bom, já sobre o Mr. Catra a gente não precisa falar nada, né? Ele foi casado com 3 mulheres ao mesmo tempo, tirando as outras que ele teve por fora, além de ter tido mais de 20 filhos, e a própria música dele, os shows dele, pra quem conhece, tinha uma relação muito misturada entre o clássico e o profano, assim como o Gregório de Matos tinha na poesia dele. Quem assistiu um show do Mr. Catra podia acompanhar que ele começava com um canto judaico, da religião que ele recebeu da família dele, a família que criou ele, depois ele emendava com um verso bíblico, que é muito usado pelos evangélicos, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e de repente ele fazia um corte e dizia que agora acabou a oração e vai começar a putaria. E nessa divisão ele conseguia misturar, assim como no Barroco, esses dois lados, entre o sagrado e o profano, no mesmo tempo, no mesmo show, no mesmo ambiente circunscrito. Assim, tanto o Gregório de Matos quanto o Mr. Catra viviam o tempo todo com um pé dentro da igreja e um pé fora. Um pé tentando acertar a vida pela espiritualidade e o outro se entregando aos prazeres do corpo. Mas muita gente acabou tratando eles como desqualificados, como os degenerados, como pessoas que não tinham credibilidade, como se tivessem discursos de loucos. E na verdade, eles eram um pouco fora da casinha. Mr. Catra, por exemplo, era assumido um cara poligâmico. Ele dizia que a maioria das mulheres brasileiras viviam em famílias que tinham amantes, e muitas delas, na posição de amantes, acabavam excluídas da sociedade, sem poder curtir festas, sem poderem curtir em natais. E ele, na poligamia dele, dizia que todas as mulheres que ele tivesse na vida estariam assumidas dentro dessa relação. E isso gerava um conflito muito grande na sociedade, não é? Uma outra aproximação que a gente pode fazer entre o Gregório de Matos e o Mr. Catra é da própria escrita poética deles, da linguagem que eles usam para poesia. Os dois tinham um tipo de escrita muito satíricas, ou uma música muito satírica, muito baseadas na sexualidade, no baixo ventre, com uma linguagem meio chula e debochada. Tanto que o Gregório de Matos, na época, foi apelidado como Boca do Inferno, que, por exemplo, é o nome do livro da Ana Miranda sobre ele. A Boca do Inferno significa que quando ele abria a boca, quem dizia, de certa forma, era o próprio diabo, né? Então, só como um exemplo, agora eu vou ler pra vocês uma poesia que ele escreveu por uma mulher chamada Cota. E, bom, o que ela fazia era peidar, né? Tá gravando? Dizem que o vosso cu, Cota, assopra sem zombaria, que parece artilharia quando vem chegando a frota. Bom, agora que vocês ouviram a poesia do Gregório, dá pra saber por que ele foi exilado pra Angola, né? Ele deve ter criado muito problema. Já em relação ao funk do Catra, a gente pode traçar a origem dele. A origem do funk do Catra veio do funk proibidão do Rio de Janeiro. Funk proibidão, basicamente, era um funk que fala de crime, de sexualidade e que tem muito palavrão. E aí ele ganhou o termo de proibidão porque ele não pode tocar na televisão, nas rádios. Então, quando ele vai pro grande mercado, ele acaba tendo a letra modificada. O Catra, no entanto, ele conseguiu furar a barreira do proibidão e tocar em todo o Brasil, mesmo com a música dele sendo o que é. E aí, outra coisa muito importante da música dele é que ele utiliza paródias, ou seja, ele faz versões de grandes clássicos da nossa música brasileira para versões funk da putaria. O grande sucesso dele, por exemplo, o Adultério, aquela pana, na verdade é um clássico do rock brasileiro, do Biquíni Cavadão, que tem o nome de Tédio. Uma outra música do Mr. Catra
que é um grande clássico e eu adoro, é quando ele faz uma versão de Tarde em Itapuã. Só que essa aqui eu não posso necessariamente contar, porque senão a gente vai ter que botar que o nosso vídeo aqui não é permitido para crianças, aí vai bloquear, então é melhor deixar essa passar, né? E aí eu acho que é legal a gente chamar atenção pro termo paródia. Por que o Mr. Catra fazer paródias, assim como o Gregório de Matos, é algo tão importante? A palavra paródia vem lá do grego, que é para, que é ao lado, e odes, que é canto. Então uma paródia é uma espécie de um canto ao lado, um subcanto, uma versão de um canto suboficial. Então, de certa maneira, fazer uma paródia tem muito a ver com o proibidão do funk e com as poesias satíricas que circulavam no submundo lá do barroco. Então, fazer paródia também é uma forma, de certa maneira, de fazer uma escrita proibida, maldita e suboficial. E nesse caso, os dois, mais uma vez, têm a ver um com o outro, né? E uma coisa que eu gostaria de dizer para fechar e que eu acho muito importante ser dita é que a música de putaria e a poesia sobre sexualidade não é só sobre devassidão, muito pelo contrário. Existe muito pensamento, teoria e filosofia por trás dessas escritas. Na verdade, o que elas estão tentando fazer é tentar derrubar o status quo, tentando fazer a gente refletir sobre o conservadorismo da gente e os grandes tabus da sociedade. São pessoas como essas que fazem a gente mudar as estruturas. E primeiro, aquilo que a gente acha que é impossível de acontecer, aos poucos a gente vai vendo que é o que acontece e ninguém assume. Então essa gente está trazendo uma realidade à tona para nossa história. O Gregório de Matos se tornou um dos poetas mais importantes da nossa literatura brasileira. Inclusive, o Antônio Cândido, quando escreveu a história da literatura brasileira, ele acabou tirando o Gregório de Matos, o que fez os irmãos Campos depois escreverem sobre o sequestro do barroco, como se o Cândido tivesse sequestrado o barroco da história do Brasil. Então, de certa forma, essa maneira de transformar ele em malditos e silenciados sempre aconteceu e continua acontecendo hoje. Por isso que eu queria trazer hoje nessa nota literária o Catra e o Gregório de Matos como duas potências da nossa poesia e da música brasileira. Sem preconceitos, sem tabus, sem anacronismos, os dois como grandes poesias, músicas e tipos de manifestação de vida muito potentes. E essa foi mais uma nota literária. Dessa vez eu trouxe polêmica novamente, não é? Então curta, comente, siga a gente aqui no canal, espalhe pros amigos e fale que eu sou uma pessoa muito legal, inteligente. E a gente volta qualquer dia aí com mais vídeo, com mais ideias, com mais polêmicas. E se tiver alguma ideia de vídeo, pode deixar a sugestão aqui embaixo, beleza? Até mais!